Olá pessoal, estamos de volta para falar sobre um tema importante que a gente tem abordado aqui no CT ao longo de muito tempo, principalmente nas últimas semanas, com mais insistência na crise entre as instituições que acabou ocorrendo. E para falar sobre essa situação fiscal, eu estou trazendo um expert no assunto, uma pessoa que acompanha de perto, para e passo, essa situação há muito tempo, que é o deputado estadual Paulo Mourão, do PT, que faz um acompanhamento muito forte dessa situação das contas públicas e é um dos poucos, inclusive, voz da Assembleia que tem já há bastante tempo anunciado, né, essa crise ou a gravidade dessa crise que nós estamos vivendo. Primeiro, boa tarde, deputado, obrigado por sua presença. Boa tarde, Kleber, é um prazer imenso estar com você aqui na TV Kleber Toledo. Quero lhe parabenizar por essa inovação e o Tocantins agradecem muito porque você propicia ao processo do debate mais participação e transparência. Quero lhe parabenizar toda a sua equipe. Obrigado, deputado, ficamos muito honrados e agradecidos. Deputado, primeiro, como que o senhor avalia a situação fiscal do Estado hoje? Saiu um estudo recente, até de uma economista aqui de Goiás, falando que nós temos aí, gastamos 72% de tudo que nós arrecadamos com pessoal, tivemos aí 58% de comprometimento da receita corrente líquida com folha no início do ano, o governo está falando agora em 55%, tem gente que fala que a crise não é tão assim, que há um exagero, enfim. Qual a avaliação do senhor da real gravidade dessa crise fiscal que o Estado atravessa? O Estado vem num processo de aprofundamento dessa crise fiscal. E é importante nós explicarmos para toda a sociedade, tudo que envolve as receitas do Estado que a gente chama, e despesas que a gente chama do equilíbrio fiscal do Estado do Tocantins. Desde 2008 começou-se um aprofundamento e um desequilíbrio, e os governos que se sucederam de 2008 a 2018, nenhum teve o processo de preocupar-se com o planejamento e com a gestão. É por isso que essa grande economista que você cita de Goiás, a Carla Abrão, e também o IPEA fez um estudo recente da situação fiscal dos estados a nível de Brasil, e todos os estados passam por um processo de desequilíbrio profundo. Mas o Tocantins é mais preocupante, porque além desse desequilíbrio, e para que as pessoas possam nos compreender melhor, as receitas estão crescendo algo em torno de 8,5%, e as despesas na ordem de 22% dos funcionários ativos e 14,5% dos funcionários inativos. Mas não somente na questão do servidor público, ou despesa de pessoal, que causa o desequilíbrio com a receita corrente líquida. Focar na lei de responsabilidade fiscal é muito importante a gente saber. E ao longo desses últimos 10 anos, o Estado vem descumprindo a lei de responsabilidade fiscal e as receitas que têm aumentado de forma gradativa e sempre respondendo à economia pujante, é um Estado rico, é um Estado que tem uma economia, pessoas, empresários, geradores de empregos, industriais, agroindustriais, trabalhadores, têm conseguido aumentar as receitas que se chamam receitas correntes líquidas. Tudo que o governo arrecada tem aumentado na ordem de 8,5%. Só que as despesas, tanto de pessoal como de custeio, em média, têm crescido algo em torno de 16%, 18%. Então, há um aprofundamento da crise, por isso, porque os governos todos têm uma visão populista. Os governos falam em conter despesas, mas eles acham que a grande despesa é o servidor público. O servidor público pode hoje estar tendo qualquer tipo de geração desse desequilíbrio? Pode. É natural que isso está acontecendo, porque os ganhos, as leis que foram aprovadas para governadores se elegerem, foram trabalhadas no benefício do servidor público, sem observar justamente a reação das receitas correntes líquidas. Mas se você observar nos últimos, de 2005 a 2017, as receitas correntes líquidas cresceram de forma exponencial, mais do que muitos estados.
Só que as despesas não só do servidor público, também da Previdência, também do custeio da máquina, da educação, da saúde, da segurança pública, aumentou-se e inibiu-se o processo do investimento. Outro problema muito sério que se fala, mas o Estado tem capacidade ainda de endividamento. Tem, porque se observar sobre a leitura da resolução do Senado e do Banco Central, do Senado Federal e do Banco Central, pode-se fazer um endividamento de até 200% da receita corrente líquida. Se falarmos da receita corrente líquida de 2018, algo em torno de 8 bilhões e aproximadamente 8 bilhões e meio, em tese, deverá chegar próximo a isso, então nós poderíamos estar endividando até 17 bilhões, seria legal. Ocorre que o Estado não deve esse valor e já chegou-se ao teto pela liquidez. O Estado não tem mais liquidez para dever. Não tem, porque as suas receitas estão sendo consumidas com custeio e despesa de pessoal. Quando eu falo da lei de responsabilidade fiscal, 49% seria o limite máximo que a lei permite que o Estado comprometa despesa de pessoal da receita corrente líquida. O Tocantins, esse governo suplementar, que foi cassado o governo Marcelo Miranda e entrou o governo provisório do Carles, saiu de 55 para 58. E agora eles estão anunciando que estão retomando também 55% da despesa de pessoal só do Executivo comparado à receita corrente líquida. Isso já gera improbidade administrativa e já era passivo de ser cassado. Se um governo permanece por um trimestre repetindo isso ao segundo trimestre, já caberia o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público pedir a sua cassação ou, no mínimo, processá-lo por improbidade. Ocorre que o governo não está tomando as medidas corretas, porque só chamar os poderes e haver a discussão como fizeram não resolve o problema. Se o governo isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Em relação a essa crise com os poderes, essa ação do Supremo Tribunal Federal que foi feita aí pelo TJ, é o caminho? O senhor acha que ele devia fazer isso mesmo? E como que o senhor vê essa crise com os poderes também, de repasse, duodécimos, enfim? Eu vejo o seguinte, tudo que é legal é preciso ser cumprido. Os funcionários foram, de forma legal, encaminhados projetos de leis, aumentando salários ou benefícios, e foi de forma legal. Eles conquistaram. Isso passa a ser direito adquirido. Ninguém pode tirá-los. O Tribunal de Justiça foi aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovado o Plano Plurianual primeiro, depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. É lei, deve ao Tribunal de Justiça. Eles não estão fazendo nenhuma anomalia cobrar na Justiça o que é devido ao Tribunal, porque o que se compõe o Estado Democrático de Direito e justamente a democracia é firmado em bases que são as autonomias dos poderes. Agora, o que é que o governo deveria ter se tivesse liderança, se tivesse competência de gestão e se tivesse compromisso com o Estado? É fazer uma agenda com todos os poderes, readequando e iniciando por ele esse processo de adequação ou de conquista do equilíbrio fiscal. Fazendo uma reforma administrativa profunda, não é mandando tirar, exonerando delegados de cargo de confiança que vai conseguir, porque isso é uma medida intimidatória. Essa é outra pergunta, deputado, porque aí já entrando nessa questão, o governo está falando nessas reformas, diz que vai ser uma reforma profunda, diz que vai fazer exonerações, grandes exonerações, mudança de estrutura, já começou essas exonerações, teve essa polêmica que o senhor está se referindo aos delegados regionais de Araguaína, enfim. Qual a expectativa do senhor em relação a essas reformas que começam a se preparar para anunciar? Eu não acredito até agora que esse governo tenha a competência de compreender como está o Estado e se ele tem determinação e boa vontade de fazê-la como deveria e o figurino manda fazer. Por quê? A reforma administrativa, eu não vou exonerar delegados de cargo de confiança ou de servidores. Eu vou extinguir os cargos. Eu vou fazer com que essa máquina deixe de ter um compromisso. Porque se esse cargo está lá, ele vai ser ocupado por pressão política.
Eu tenho que fazer uma reforma administrativa que eu faça um diálogo com o servidor público, porque os que já conquistaram não poderão ser, de forma legal, subtraído a ele o que são direitos adquiridos. Mas eu preciso fazer uma reforma administrativa justamente para mim dizer que os próximos concursos públicos não terão as condições de ganhos nem horizontais e nem verticalizados, como os servidores que foram até o presente momento. Então, eu vou readequar o Estado, vou acabar com os cargos que são de indicações políticas, principalmente dos setores estratégicos como saúde, educação, segurança pública. Vou fazer uma revisão e novos concursos públicos, já com a dinâmica nova de um Estado novo, reformado sobre a competência da visão administrativa moderna. Vou fazer uma reforma tributária. Nós temos aí benefícios tributários que fazem um prejuízo, causam um prejuízo à receita corrente líquida muito grande, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões nós temos de benefícios tributários. Nós temos cadeias produtivas que já não podem mais ficar sem alguma atenção do governo. E temos cadeias produtivas que não merecem os benefícios tributários que estão ganhando. Então, fazer a reforma tributária, a adequação tributária e a reforma fazendária, porque nós temos um aparelho fiscal não só paquidérmico, atrasadíssimo, mas nós temos um aparelho de regularização e de fiscalização tributária muito, muito deficiente e que podemos modernizar justamente para dar maior resultado e eficiência à receita corrente líquida. O próprio SINDAR tem ideias fantásticas, coordenada pelo Dr. Jorge Couto. Não tem nada que é preciso inventar a roda. Já está sendo discutido isso por nós e o CT, o Kleber Toledo, ao longo desses 3 anos e 11 meses, deu espaço para todos esses diálogos. O governo anterior não fez. O governo atual, quando eu te digo que eu tenho alguma resistência em acreditar que eles farão, é porque na lei de diretriz orçamentária não veio nada que fala sobre o déficit, por exemplo, o déficit da receita corrente líquida. O que seria? O déficit do que é a receita realmente arrecadada e as despesas contraídas. Não tem nada que cita sobre isso. E, ao mesmo tempo que cita na LDO que vai ter um crescimento no ano de 2019, 2020 e 2021, algo em torno de 3% do PIB, diz que vai haver uma redução da receita corrente líquida de 470 milhões de reais. É um paradoxo. Eu não posso crescer o PIB, Produto Interno Bruto, e não crescer a receita corrente líquida. Então, se o Estado quisesse arrumar a casa, a primeira coisa, Kleber, senhores e senhoras aqui que nos ouvem, era fazer o quê? O Estado só vai gastar o que arrecada. O que é o comparativo do ano de 2018 à receita corrente líquida? Então, nós colocamos como base o índice de compensação orçamentária, que é justamente a inflação, que está projetada aí para algo próximo a 4,2% o ano que vem, estava 4,5%, as previsões agora é que diminua a inflação do ano que vem. Isso, então, é o que seria gasto. Chamava os poderes e fariam uma adequação e implantavam um processo de contenção de despesas, mas discutido com todos os servidores, com todos os poderes e a sociedade tocantinense, para que a gente possa, Kleber, ter, inclusive, a capacidade de retomar a credibilidade fiscal. O equilíbrio fiscal é a credibilidade do Tesouro Nacional e possamos voltar a ter acesso aos créditos, porque agora mesmo nós estamos perdendo o recurso do Banco Mundial, do PDRI. Isso por quê? Porque o Estado não consegue se adequar. Nós saímos de uma letra B+, em menos de 5 anos, para C. Nós somos hoje um Estado com alto risco de justamente dar calote. Por isso que a União não dá mais o aval para os empréstimos ao Estado do Tocantins. Temos aí algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões aprovados na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Não podemos usar esses recursos por falta de gestão. Vamos perder os recursos do Banco Mundial, que somam mais de 1 bilhão de reais, por falta de quê? De gestão.
Então, esse papel do equilíbrio fiscal é obrigatório, assim como o Brasil, do próximo governo, do senhor Jair Bolsonaro, vai ter que ter uma ação muito forte no reequilíbrio das contas, mas, acima de tudo, parar de pagar juros a bancos, que é o grande problema tanto do governo federal como do governo estadual. O governo federal está pagando 8,5% de juros ao sistema bancário brasileiro, algo em torno de 570 bilhões de dólares estão sendo pagando juros. Aqui no Tocantins, Kleber, um absurdo, nós pagamos 8,5% da receita corrente líquida de juros. Vai ser mais de 600 milhões de reais esse ano. E não temos dinheiro para investir. Então, nós temos que chamar o setor financeiro e fazer uma readequação da receita corrente líquida compatível com a nossa capacidade de pagamento, senão nós vamos trabalhar só para pagar juros a bancos, tanto no Tocantins como no Brasil. Tá certo. Deputado, um outro tema muito importante, um capítulo dessa crise é a previdência do servidor, que passou por problemas aí no passado. Enfim, num curto prazo, primeiro como que está? O senhor é um crítico dessa política de gestão do IGPREV e há uma perspectiva de, num curto prazo, o governo ter que aumentar a contribuição do servidor para poder continuar a fazer o sistema continuar sendo autônomo? Como que o senhor avalia o presente e o futuro do IGPREV? Muito grave, preocupante. Um Estado com 30 anos de emancipação política e administrativa. Observemos que com 35 anos de contribuição previdenciária, o servidor pode solicitar a sua aposentadoria. Vamos ver o que vão ser adequados na reforma previdenciária, mas os que já estão no sistema não poderão ser alterados para ter nenhum tipo de prejuízo. O sistema previdenciário do Tocantins está literalmente comprometido. A dívida líquida consolidada do IGPREV é algo próximo a 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. É um Estado com 30 anos, só para que a gente tenha algo figurativo, representa 1 bilhão de reais por ano. Mas não é isso, porque o desequilíbrio também do IGPREV se deu a partir de 2010. Porque aí nós tivemos em 2014 surrupiaram 1 bilhão e 200 milhões da conta do IGPREV. Não é dinheiro que aplicou e deu prejuízo, não. Tiraram, estava lá, depositado, e simplesmente não sabe que caminho esse recurso tomou. O Ministério da Previdência fez auditoria, responsabilizou as pessoas. Até agora não se tem notícia de ninguém que foi responsabilizado criminalmente ou que foi, inclusive, tomado seus bens para poder, pelo menos, compensar parte desse prejuízo. É aquela história, um dos grandes fundos que deu um dos graves prejuízos foi o Porcão. Só o Porcão, desse 1 bilhão e 200 milhões, foram 600 milhões de reais só no fundo do Porcão. Bem, então nós temos um problema de dívida consolidada. E temos esse que é justamente a arrecadação hoje da Previdência do Estado, que vai garantir a aposentadoria dos servidores que já solicitaram aposentadoria e dos futuros. Essa daí, a curva de receita e despesa a receita já está começando a ser ultrapassada pelas despesas. Então, daqui a 3 anos, o que vai ocorrer é que não vai ter mais a receita anual conseguir pagar a despesa anual. Bem, como é que se resolve esse problema? Tem poucas chances de solução a não ser por esses caminhos. Não tem como não chamar o servidor para aumentar a sua alíquota de participação como empregado, contribuinte, empregado. E não tem como o Estado deixar de contribuir mais, como contribuinte, empregador. Agora, para se melhorar a questão fiscal do IGPREV, o que o Estado deveria fazer? Pegar o que ainda tem de patrimônio, são terras devolutas, essas que servem aí a amigos de governadores ou de políticos, parar de lotear, parar de entregar para setores por benefícios aí que ninguém sabe muito bem quem são. Vamos lembrar de Campos Lindos, que foi uma farra que fizeram com terra pública, né? Além da agressividade com os camponeses que moravam lá e poceiros legítimos há séculos, as suas famílias, além da brutalidade que fizeram, ainda fizeram benefícios de ordem populista, dando terra para quem poderiam comprar terras. Bem, então o Estado vai agora
simplesmente ele vai arrendar terras, porque o patrimônio passa a ser do IGPREV. Na hora que eu colocar patrimônio no IGPREV, eu vou fazer o equilíbrio do ativo. O ativo que ele está tendo é pouco. Ele tem algo em torno de 4,5 bilhões aplicado no mercado e tem uma dívida de algo em torno de 30 bilhões. Quando eu chamo ativo e passivo, é o que eu tenho de receita aplicada e o que eu tenho de dívida consolidada líquida. Então, esse diferencial só vai mudar se eu aumentar a líquida do contribuinte, que é o trabalhador, e do empregador, que é o Estado. E posso melhorar ainda mais se eu pegar patrimônios públicos e colocar no ativo do IGPREV, porque aí eu vou fazer a compensação dos ativos com o passivo. Aí eu vou diminuir essa dívida, aí eu vou melhorar a condição do IGPREV, aí eu vou poder ter melhores rentabilidades nas suas aplicações. E a outra coisa, também o Conselho Fiscal do IGPREV, porque os servidores precisam ser mais ativos. Os servidores não têm sido ativos e nem zelosos com isso, porque os servidores é que deveriam estar cuidando e denunciando isso há mais de 10 anos. E estão comendo e estão levando bola nas costas. Então, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, é preciso um governo entrar e fazer paridade. Nós temos que ter no Conselho de Administração ou o cargo de secretário executivo ou de presidente, o representante dos servidores, para que eles cuidem também dessa questão das aplicações. E as aplicações serem somente em fundos oficiais, públicos. Rendem menos? Rendem, mas tem uma segurança que não terão calote, porque quem garante é a letra do Tesouro Nacional. Sim. Então, são algumas ações que é preciso ser tomadas como medidas que eu não vejo nenhum governo que saiu ter feito algo próximo e nem os que estão agora na condução do Estado falar algo muito próximo a isso. Falam somente de perfumaria. Perfumaria não vai resolver a gravidade que o Estado do Tocantins se encontra nesse desequilíbrio fiscal. É preciso uma reforma tributária muito forte que incentive o desenvolvimento, a empregabilidade, a receita corrente líquida aumentar, que a gente possa fortalecer a economia do Estado, e isso é preciso ter transparência. Você observa, Cléber, o portal de transparência do Tocantins nunca funcionou a contento. Nunca, é uma brincadeira. Fazem de conta. Então, nós precisamos ter um Tribunal de Contas do Estado mais ativo e efetivo, Ministério Público que tem sido muito atuante, mais ainda atuante. Nós temos alguns procuradores aí que têm dado uma resposta muito efetiva mesmo. O Tribunal de Contas, o procurador de contas do município, doutor Zailon, tem sido muito atuante, mas nós precisamos mais envolvimento e uma parcela de doação a maior de todos os poderes, mas o que precisa dar o primeiro exemplo é o Executivo. E é esse que tem cuidado somente da política, não tem cuidado da gestão do Estado. Por isso que nós estamos passando essa gravidade que encontramos. Deputado, para a gente fechar, e qual que é o papel da Assembleia? Como que o senhor vê o papel da Assembleia? O senhor é um deputado experiente, deputado federal, agora deputado estadual, e avaliando essa Assembleia que está aí, a próxima que chega, qual a contribuição que a Assembleia pode dar para a solução para a crise do Estado? Eu acho que a Assembleia pode dar várias contribuições, a iniciar pela redução dos seus custos. Nós podemos fazer aqui um trabalho, dar como exemplo, inclusive nessa agenda positiva dos poderes, a Assembleia poder opinar de forma positiva com esse reorganização das suas despesas, do seu orçamento, para poder possibilitar capacidade de investimento dos outros poderes e também do Executivo. E digo de outros poderes porque a Justiça é um dos poderes que a gente precisa ter ele mais fortalecido, porque é justamente onde cuida da cidadania, da segurança jurídica do nosso Estado. Então, a Assembleia pode abrir mão, creio eu, de alguns benefícios, assim como eu fiz e nunca nem propaguei. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu não aceitei o auxílio moradia, porque eu acho que é uma contribuição minha, porque nós já temos aqui um benefício muito grande. Os custos da Assembleia são custos onerosos. Podemos fazer uma revisão. E outra forma que eu creio que a Assembleia poderia ajudar muito é diminuir ou fazer um projeto paulatino até acabar essa intervenção política em setores dinâmicos e que são estruturantes da sociedade. Nós não podemos permitir deputados indicarem diretores de hospital, nós não podemos permitir deputados indicarem diretores de escolas.
Isso cabe à discussão da política educacional, isso cabe, num hospital, à discussão da política da saúde. Então, eu creio que nós poderíamos estar nos atendo a mais justamente a fazer o diálogo com a sociedade e o governo, buscando o equilíbrio, mas, acima de tudo, dando um processo de contribuição fiscalizatória nas ações do governo. Chega uma lei de diretriz orçamentária aqui. É a hora da gente discutir onde estão os equívocos, porque, olha, aqui foi uma luta terrível para o governo anterior, do Marcelo, aprovar um remanejamento orçamentário de 5% da receita corrente líquida. Agora aprovaram 30%. Então, por que pesos e medidas? Não é possível. Eu acho que quanto menor esse processo do remanejamento, mais transparência dá e mais discussão se dá ao processo. Então, na hora que se vota uma lei de diretriz orçamentária, não aprova uma emenda, por exemplo, eu apresentei uma emenda para ser fiscalizado com transparência, com filmagem, ao conhecimento público, tudo que é licitação praticada no Estado. Não foi acatado. Eu fiz emendas para inovação, ciência e tecnologia. Não foram acatadas. Então, o que eu compreendo é que a Assembleia poderia dar uma contribuição muito maior no que seria o debate do Estado, abrir o canal com a imprensa falada, escrita e televisada, para que eles pudessem estar ajudando nesse papel crítico do debate construtivo, colaborativo. Eu creio que a Assembleia poderia estar fazendo isso e foi ao longo desses 3 anos e 11 meses. Às vezes as pessoas falam, mas por que o Paulo Mourão não está falando isso antes ou por que está saindo agora? Não. As minhas posições sempre foram as mesmas. Eu tenho falado, você é testemunho disso. Inclusive, eu quero lhe agradecer justamente os canais abertos que você e o CT sempre colocaram à disposição de nós aqui na Assembleia, porque se fala-se num repórter independente, um veículo independente, Kleber, tem que falar do Kleber Toledo, porque ao longo da sua história foi isso que você conquistou, essa respeitabilidade. Você, no momento que é para fazer crítica a nós aqui, você faz de forma muito contundente, mas respeitosa, e o momento de abrir para o debate, para o contraditório, você, pelo menos a mim, você jamais negou alguma linha, e creio também para todos os outros parlamentares. Obrigado. Então, a Assembleia tem como melhorar muito, assim como o Congresso Nacional pode fazer muito mais pelo Brasil do que estar discutindo emendas. É outra coisa que eu acho que nós, deputados, poderíamos fazer, porque o planejamento ordinário do governo, que tem as suas metas e prioridades, é que deveriam ser, nesse momento, reforçados. E emendas, eu acho que caberia para 2 setores, ou 3, que são os traumáticos do Estado. Emendas para a educação, saúde e segurança pública. Não precisava fazer emendas para outros setores, porque esses outros setores entrariam no planejamento estratégico ordinário de todo o governo. Eu creio que isso nós poderíamos contribuir mais do que temos contribuído. Tá bom, deputado, foi muito bom falar com o senhor, sempre muito instrutivo, muito informativo, e garanto que vai ser uma reflexão muito boa para todos aí que estamos assistindo, e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, e agradecemos muito a disposição de estar falando aqui com a gente, deputado. Eu agradeço muito, e se você me permite desejar a você um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, e toda a equipe do Kleber Toledo, assim como as famílias tocantinenses, que Deus possa nos proteger, nos iluminar e pedir a Deus que cuide melhor de todos nós e possamos ter um ano de 2019 onde a paz, onde a felicidade reine em todos os lares brasileiros e tocantinenses. Que Deus proteja a todos, cara. Amém, que seja assim. E é isso, pessoal. Agradecemos muito a audiência de todos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, convido você, que é importante para nós, se registrar no nosso canal, a curtir esse vídeo se você gostou e clicar no sininho para você receber as atualizações toda vez que postarmos um vídeo novo aqui. Um abraço a todos e até a próxima.